Graça e paz, queridos. Que o maravilhoso Espírito Santo fale aos nossos corações. Fale ao seu coração, como tem falado ao meu. O trabalho de hoje, nós veremos uma porção pequena do Evangelho de João, no seu capítulo 4, alguns versículos. Vamos analisar quase todo o capítulo, mas como é um texto um pouco grande, vamos fatiá-lo e degustá-lo parte a parte. Assim vamos tentar extrair um pouco mais. Antes de irmos para a Bíblia, eu quero dedicar esse trabalho a uma pessoa que antes de começar a pandemia, a crise mundial, ela me perguntou por que eu não faria isso. E na época eu achei desnecessário, pois tanta gente boa faz um trabalho maravilhoso na mídia. Entretanto, hoje minha opinião é diferente e eu quero usar tudo que Deus me deu para que seu nome seja honrado, glorificado, seu evangelho seja expandido, até onde esse vídeo chegar. E se você está aí, é porque Deus tem um propósito em nossas vidas. Bem, quero dedicar esse trabalho a você, Manuela, que me entusiasmou a fazer isso e continua, na verdade, me entusiasmando. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você também use todos os teus dons e talentos que o Senhor te deu para honrar e glorificar seu nome. Que você encontre a cada dia o propósito pelo qual você está aqui. Muito obrigada. Que Deus nos abençoe nessa jornada. Muito bem, agora vamos à Bíblia. João capítulo 4, se você puder, por favor, corra e pegue sua Bíblia e abra em João capítulo 4. Nós, como eu disse, vamos fatiar esse texto. A primeira fatia será apenas nos 4 primeiros versículos, que diz o seguinte, confira na sua Bíblia. Os fariseus ouviram dizer que Jesus estava batizando e fazendo mais discípulos que João Batista. Não era Jesus que batizava, eram seus discípulos. Mas os fariseus ouviram dizer isso. Então isso chegou aos ouvidos de Jesus e Jesus pensou o seguinte, está na hora da gente se mover uma vez mais. E ele resolveu deixar a Judeia e voltar para a Galileia. E o versículo 4 nos diz que era necessário ele passar por Samaria. Muito bem, então os fariseus ouviram que Jesus estava fazendo mais discípulos e batizando que João Batista, eram os discípulos de Jesus que batizavam. Jesus pensou, vamos voltar para Galileia. Eles estavam na Judeia, tinham que voltar, Jesus queria voltar para Galileia e para isso eles teriam que passar por Samaria. Especificamente numa cidade que na segunda sessão do vídeo que a gente vai ver. Mas vamos pensar nesses 4 versículos. Afinal, o que eu aprendo desses 4 versículos? Bem, queridos, eu tenho dito que Jesus tinha uma vida didática. Tudo que Jesus fazia, até por trás dos bastidores, Jesus estava ensinando uma lição. Jesus estava ensinando. Todo o tempo Jesus estava ensinando. Jesus dormindo no barco, Jesus estava ensinando. E nesse texto e em vários outros, eu vejo Jesus ensinando, para mim pelo menos, uma lição. E aos seus discípulos, que eram aqueles que iam ficar com a sua igreja. Eu vejo Jesus ensinando o seguinte para eles e para nós. A igreja é um corpo vivo de Cristo. A igreja deve estar em movimento. A gente não vê Jesus parado, queridos. Jesus ia de um lado para outro. Jesus, veja bem, ele voltou para Galileia. Aí ele ia para Cafarnaum de novo. Ele ia para Jerusalém. E assim, Jesus rodou toda aquela região. Sabe, eu entendo que Jesus estava ensinando aos seus discípulos para se moverem. Porque o seu corpo é um organismo vivo, seu corpo tem que estar em movimento, seu corpo tem que avançar, seu corpo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, precisa avançar. Eu entendo Jesus andando de um lado para outro com seu grupo de discípulos a cada passo, sem eles perceberem. Jesus falando numa linguagem não que os ouvidos captassem, mas na caminhada.
Vocês estão vendo o que eu estou fazendo? Eu estou avançando, eu estou indo em todos os lugares. Se eu estou indo, vocês devem ir. Vocês devem ir. A minha igreja tem que avançar para todos os territórios, para todo lugar. A minha igreja deve chegar lá. O meu corpo, o corpo de Cristo, deve chegar até os confins da terra. A igreja, queridos, é um organismo vivo, não é um corpo morto. Corpo morto é um corpo de defunto. O organismo vivo, ele tem que expressar essa vivacidade, essa alegria e esse avanço do reino. Eu disse que eu vejo, não só aqui, mas em vários outros textos, essa é uma lição que eu aprendo com Jesus. O corpo em movimento, o corpo que para, ele adoece, ele enferruja. Aliás, como está seu corpo nesse tempo de pandemia? Cuidado, se você está muito parado, você pode enrijecer de tal forma que você não consiga mais se movimentar. Estou falando não só no sentido físico, mas no sentido espiritual também. Você precisa se movimentar, você precisa sair do seu lugar, você precisa avançar. Fisicamente também. Eu sempre disse que água parada, ela dá dengue. Você sabe disso. Água parada dá dengue, dá zika. Quero te dizer uma coisa, e você sabe disso. Não tem coisa pior do que um cristão zicado. Porque ele tem tudo para dar certo, ele tem tudo para ser uma bênção, mas ele está parado. Não, é pandemia, é quarentena, é isso e aquilo. Arranja um meio de se mover, de se movimentar. E eu te falo muito mais no sentido espiritual, de cumprir aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Jesus resolveu voltar para Galileia. Voltando no pontinho que eu falei, que eu entendo que a vida de Jesus era uma vida didática. Em tudo ele estava ensinando alguma coisa. Como disse, até dormindo, Jesus tinha uma lição que estava nos ensinando. Aí eu te pergunto, será diferente comigo e com você? A diferença é que nós não notamos. Eu creio que Jesus tinha muita consciência disso, mas nós não. Mas em todo tempo nós estamos ensinando. A nossa vida é um ensino. Nós não temos um quadro negro, uma lousa para estar escrevendo. Mas esteja certo, tenha convicção de que tem alguém olhando para você e aprendendo com seus atos. Aprendendo bem e aprendendo mal. Seja responsável com sua vida. Seja responsável com o que você está ensinando. Porque tem alguém que está aprendendo. Tem alguém que está te observando. Jesus ensinou os seus discípulos a se moverem. É bem verdade que eu acho que eles eram tão cabeças duras. Aliás, eu tenho certeza, como eu e você. Eles demoraram um pouco para aprender que eles precisavam se movimentar. Sabe onde eu vejo muito claro isso? No Evangelho de Atos. Depois deles terem recebido o Espírito Santo, deles terem ouvido várias vezes: ei, vocês devem ir por quê? Vão debaixo da minha autoridade, vão receber o Espírito Santo. E a Bíblia diz: recebereis o Espírito Santo, recebereis o poder do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Essa palavrinha é mártir. Já parou para pensar um pouquinho nisso? Meus queridos, o Espírito Santo foi derramado. Uma das coisas é para nos capacitar a sofrermos por Cristo. Nessa época em que eu creio, estamos na reta final, estamos nos finais dos tempos. E muita gente se preocupa: será que eu suportarei certas pressões? Nenhum de nós suportará. Mas todos aqueles que são escolhidos e separados pelo Senhor Jesus, todos aqueles que foram entregues pelo Pai às mãos de Jesus, Ele não perderá nenhum desses. E todos esses que o Senhor quiser que passem por uma dura prova,
Eles passarão, mas não sozinhos, porque o Espírito Santo os capacitará. Sozinhos nós não podemos, mas o Espírito Santo nos capacita para tudo que o Pai separou para nós. Confie não nas tuas forças, porque elas enfraquecem. Confie na força do Senhor. Eu estou batendo na tecla que o Senhor estava ensinando para eles a se movimentar. Mas quando o Espírito Santo foi derramado, eles deveriam ir para todo lugar. E é interessante que eles ficaram. Eles ficaram. Confira no livro de Atos. A gente está vendo João, mas dá uma corridinha lá para Atos. Gente, eles só se movimentaram depois que a chibata do Império Romano lascou suas costas e fez esse povo correr. A Bíblia fala em Atos 8 que depois da morte de Estevão, todos foram dispersos. Deixa eu ler para você. Naquele dia, se levantou uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, eles foram dispersos por todas as partes. E se você continuar lendo, você vai ver que eles foram dispersos. E conforme eles iam, fugindo da perseguição, fugindo do fogo romano que os queria devorar, mas eles não foram calados. Onde eles iam, eles anunciavam. Existia um mágico que precisava ser confrontado. Existia um eunuco de outro país que precisava se encontrar com o Senhor Jesus. Queridos, movimentem-se. Tem alguém ainda esperando aquilo que vai ouvir através de você, do seu testemunho. Jesus se movimentava para que ensinasse seus discípulos a se movimentar. Esse é meu ponto nesse pequeno trecho da palavra. Jesus queria que a igreja estivesse muito consciente que ela é um organismo vivo e deve se mover. E movendo-se, ela deve levar o evangelho. É interessante, meus queridos, que Jesus é Deus e ele conhecia seu tempo. Jesus conhecia seu tempo. Jesus sabia que ele tinha 3 anos apenas para formar, capacitar na vida daqueles homens. E Jesus não perdeu tempo. A minha questão é, Jesus conhecia o seu tempo e ele não perdeu tempo. Meu querido, eu e você não conhecemos nosso tempo, nós não temos controle do nosso relógio, nem tem o relógio aqui, ó. Nós não temos controle do nosso relógio. Nós não sabemos, hoje estamos, amanhã não estaremos. Pense só nesse curto tempo de pandemia. Quantos estavam e hoje já não estão mais? Você e eu não temos o controle do tempo. A senha vai chegar para todos, a não ser que Jesus volte antes e nos chame. O que eu quero dizer com isso é não perca tempo. Não perca tempo. Você tem um ministério, uma obra a cumprir. Fortaleça-se no Senhor e vá adiante. Jesus conhecia seu tempo e ele não perdeu tempo. Você e eu não conhecemos o nosso, nem temos o direito então de pensar em perder tempo. O soldado arregimentado não faz outra coisa senão agradar aquele que o arregimentou. Ele não se envolve com os negócios dessa vida. Nós temos uma pátria superior. Nós temos uma pátria superior a que estamos indo e devemos arrebanhar todos quantos possamos. Todos aqueles que o Pai escolheu para estarem sentados à mesa. Nós não sabemos. Então o que nós vamos fazer? Anunciar. Anunciar a todos que estejam em nosso caminho. Jesus ensinava uma lição aos seus discípulos a que se movimentassem, mas Jesus também conhecia seu tempo e não perdia tempo. E uma lição a mais que eu aprendo nessa porção bíblica é que Jesus ia voltar para Galiléia e eles deveriam passar por Samaria. Como você já deve ter ouvido, os samaritanos para os judeus eram personas não gratas, ou seja, todo judeu que podia, ele fazia um grande desvio, mas ele não passava no território samaritano. Era um território considerado talvez inóspito. Não era bom passar por lá.
Mas Jesus vai para lá. Jesus vai para lá. Jesus, talvez, se tivesse consultado seus discípulos e perguntasse: vamos para Galiléia, será que a gente faz um grande desvio ou vamos cortar pelos Samaria? Certamente os discípulos falariam: Senhor, não, vamos pelo caminho mais longo, não vamos passar por Samaria. Mas era necessário passar por Samaria. Isso nós vamos ver na segunda parte desse vídeo. Mas o que eu quero dizer aqui, queridos, é que para a igreja do Senhor Jesus Cristo, essa igreja que é vida, essa igreja que está em movimento, não há lugar proibido para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não há barreiras, não há fronteiras, sabe por quê? Porque o reino de Deus é um reino superior. O reino de Deus é um nível superior. Talvez você que esteja me ouvindo pense: agora ela bilholhou de vez. Se fosse assim, o que dizer dos países proibidos ao cristianismo? Estou dizendo de reino de Deus. Reino de Deus é um nível superior. Não é nesse nível aqui horizontal, um nível merreca. Nesse nível tem barreiras, tem fronteiras, tem dificuldades, sim. Tem proibições. Aquelas pessoas dedicadas ao ministério como pastores, padres, missionários, eles não podem entrar em países como, por exemplo, Coreia do Norte. Mas eu quero te dizer uma coisa: a igreja do Senhor Jesus Cristo está presente na Coreia do Norte. Com ou sem permissão daquele governante tirano, a igreja do Senhor Jesus Cristo está lá e é uma igreja forte que permanece em meio a tanta perseguição. Porque a igreja do Senhor Jesus não conhece barreiras nem fronteiras. Gente, a igreja de Jesus deve ir até onde houver uma alma. A igreja do Senhor deve avançar para lá. Não obstante as dificuldades, acredite, vá. Talvez você não consiga ir, mas alguém irá. Alguém irá. Ore, interceda, porque o reino de Deus é um reino de outro nível e nada nem ninguém, nem o inferno inteiro podem deter o reino do Senhor de avançar, porque o reino do Senhor fala do Evangelho. E o que é o Evangelho? O Evangelho é a dinamite na mão de Deus. É o dinamis de Deus. É um dinamis de Deus, mas não um dinamis que destrói, mas que transforma em novas criaturas, em soldados do reino, em filhos do Pai, filhos amados, um tesouro especial do Senhor, na menina dos olhos de Deus. O reino de Deus não tem fronteira. Onde houver um homem, ali, o reino de Deus, a igreja do Senhor Jesus deve chegar. Existem lugares que para mim e para você são proibidos, mas para a igreja do Senhor Jesus não. A igreja do Senhor Jesus pode avançar e ela avança com vitória. Gente, essa época que estou gravando esse vídeo é a época das Olimpíadas em Tóquio. E Romanos fala o seguinte: que em Cristo Jesus nós somos vencedores? Não, meu querido. Vencedor é aquele atleta que está ganhando medalha de ouro, de prata e de bronze. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Vencedor é para atleta. Mas o crente chamado por Cristo Jesus, ele é mais que vencedor. Portanto, levante-se, mova-se, vá, pregue, anuncie. Você não está anunciando qualquer coisa, esse mundo está cheio de más notícias. Você está anunciando o evangelho de poder, do poder de Deus que transforma e faz do homem nova criatura. Não há lugar proibido para a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque o evangelho, o reino de Deus é um reino de um nível superior e que chega aonde nós nem imaginamos. Mas ele chega muitas vezes pelos nossos pés. Nós, se falharmos, vamos chorar por isso. O evangelho chegará.
o Evangelho chegará. Todos que tiverem, todos que antes da fundação do mundo Deus amou, isso é maravilhoso. Antes da fundação do mundo Deus já pensava em mim. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha separado os seus. Mas talvez seja você um instrumento que Deus quer usar para alcançar muitas vidas que ainda nos esperam, que ainda esperam por esse evangelho de poder. João capítulo 4, versículo 1 a 4. Jesus se moveu. Isso, em muitos outros textos temos essa base. Eu creio que Jesus ensinava seus discípulos a se moverem. A se moverem. I like to move. Sim, nós devemos nos mover, queridos. Nos mover e avançar. Lembre-se, se Jesus estava ensinando, eu e você também estamos ensinando, conscientes ou não. Então seja responsável com o que você ensina. Jesus conhecia seu tempo e não perdeu tempo. Eu e você não conhecemos o nosso tempo. Menos direito temos de perder nosso tempo. Avance, porque o Evangelho do Senhor Jesus pode avançar sim, porque o reino de Deus é um reino de nível superior. Não há barreiras, não há fronteiras para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E onde houver um ser humano, seja ele onde estiver, ali a igreja do Senhor Jesus deve chegar. Existem lugares proibidos nessa terra para mim e para você. Lugares, situações, conversações, para mim como ser humano, mas para a igreja de Cristo, não. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor te abençoe. Que essa pequena reflexão te faça acreditar que Deus tem um propósito ainda a cumprir em tua vida. Deus quer abençoar a vida de alguém através de você, do que Ele já fez na tua vida. Vai e anuncie. Você não está anunciando qualquer coisa, não. Você não está anunciando essas noticiazinhas que a gente está cansado de ouvir. Você está anunciando evangelho de poder, dinamis de Deus. Repito, não é um dinamis que destrói, mas que constrói, que restaura, que faz novo. Que o Senhor nos abençoe.